Saúde física, mental e espiritual. Estamos começando o Guia Mais Saúde, o podcast dedicado a você que quer viver bem. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Viviane Nunes e vou conduzir esse bate-papo por aqui diretamente dos nossos estúdios na VW Comunicação em Campo Grande, no coração de Mato Grosso do Sul. E não se esqueça, hein, de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar aquele like e também convidar mais pessoas para acompanhar os nossos episódios. E hoje é um prazer receber aqui no nosso podcast Priscila Trauer, ela que é a jornalista convidada para bater esse bate-papo com a gente aqui. Priscila, muito obrigada, Eu viu? que agradeço o convite, Viviane. Um ótimo dia para você, viu? Obrigada, viu, Priscila? Olha só, e o mês de novembro é mês de conscientização sobre o câncer de próstata, que mata pelo menos 47 homens todos os dias no Brasil. Só no ano passado foram 17 mil vidas perdidas. Para falar deste assunto, nós vamos receber hoje aqui Dr. Vitor Rocha, ele que tem um projeto belíssimo, e é o criador da Casa Rosa, que neste mês aí completa 3 anos e também de uma forma muito especial abre espaço também para os homens. Doutor Vitor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Viviane, prazer estar aqui junto contigo e junto com a Priscila. Muito bom Priscila, poder bater o papo novamente com o né? Dr. Muito Vitor. bom. Eu ia dizer que o doutor Vitor, inclusive, a gente costuma conversar com ele nas entrevistas. É muito bacana Exatamente. ouvir essas histórias que ele traz para a gente. E, Priscila, você sabia que no começo do ano, a Casa Rosa e o doutor Vitor foram um tema de um samba enredo aqui em Campo Grande? Pois é, samba no pé, então, Dr. Vitor. Não, Teve muito samba no pé? Foi em Corumbá, só essa correção. Olha Foi, aí, né? foi em Corumbá, tá Tá certo. valendo. Na Tá cidade valendo. natal, né? Até porque o senhor é corumbaense, Sou. né? Conta pra gente como é que foi essa experiência, doutor. Olha, foi muito interessante. A escola de samba A Pesada, que são meus amigos lá, hoje a gente cresceu ali na comunidade da Pesada e a gente teve o privilégio de ser homenageado, mas não foi o Dr. Vitor, foi a Casa Rosa, pelo trabalho que a gente tem feito na redução da mortalidade do câncer de mama, não só em Campo Grande, mas no estado como um todo, né? A Casa Rosa, inclusive, se consolida, né? Já são quase 3 anos aí com esse belíssimo trabalho. Explica um pouquinho para quem está acompanhando o que é a Casa Rosa e como é o trabalho. A Casa Rosa, na verdade, é um projeto que a gente iniciou há 3 anos, quando a gente tinha um grande número de mulheres aguardando na fila de espera. Eram mais de 1.000 mulheres aguardando por uma consulta com um mastologista. Depois tinham 2.000 mulheres aguardando ultrassom de mamas e 300 mulheres esperando há mais de 2 anos por uma biópsia de mama. E eu sempre trabalhei no Sistema Único de Saúde. Sou concursado no Hospital Universitário e no SEM. Então, a coisa mais que eu ia mais triste para casa é quando eu pegava um caso de uma paciente que a gente clinicamente seria um câncer de mama e a gente pedia uma biópsia dessa paciente, ela ficava 2 anos esperando por uma biópsia. Quer dizer, o tumor, o câncer não espera. Quanto mais rápido a gente fazer o diagnóstico, maiores são as chances de cura para essa paciente. E aí nós imaginamos, primeiro zerar a fila de consulta em mastologia. Então, em 11 de novembro de 2021, iniciamos na maternidade Cândido Mariano, uma consulta integrada e resolutiva nesse projeto chamado Casa Rosa. Como é que era isso? O paciente vinha encaminhado para o mastologista, nós ofertamos 320 vagas por mês de consulta em mastologia. Em 3 meses a gente zerou a fila no SUS aqui em Campo Grande. Quando eu falo Campo Grande mais os 34 municípios no entorno, que é a macro região de Campo Grande. E a gente zerou essa fila. E o diferencial da Casa Rosa é que além de consultar, a gente consulta, já faz ultrassom e já faz a biópsia, tudo no mesmo local. É uma unidade de diagnóstico rápido do câncer de mama. Hoje é uma referência para o Brasil. Então, nos últimos 6 meses, eu fui em 2 congressos, um brasileiro e um internacional, para falar sobre a Casa Rosa. E a grande dificuldade de acesso que as mulheres têm é justamente na core biópsia, na biópsia de mama. Então, além da dificuldade de chegar no mastologista, depois a dificuldade de fazer um exame de ultrassom e depois a maior dificuldade ainda é de fazer a biópsia. E a Casa Rosa fez isso muito bem. Em 3 anos agora a gente completa
dia 11 em novembro, mais de 8 mil consultas, mais de 2.500 exames de ultrassom, mais de 1.200 biópsias de mama e 160 diagnósticos de câncer de mama, graças a esse projeto que fez a diferença na vida das mulheres. 160 casos de mulheres que estariam ou na fila da consulta, ou na fila do ultrassom, ou na fila da biópsia, e todas elas encaminhadas para o tratamento, seja cirurgia ou seja quimioterapia. Então, é importante a gente falar isso, que o SUS precisa de projetos como a Casa Rosa para zerar essas filas de espera. Então, é possível ofertar um SUS de qualidade. Agora nós estamos no Novembro Azul, né? Então, é um mês de alusão à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. A Casa Rosa vai ter uma ação dia 23 de novembro, lá na Casa Rosa, que fica na rua Apetubas 181, no bairro Tijuca 2, perto do Hospital Regional. Nós vamos fazer um mutirão para atender mais de 100 homens para fazer a consulta, fazer o PSA, fazer o ultrassom e fazer a biópsia dos casos necessários a partir daquele primeiro atendimento. Lembrando que quanto mais cedo esse câncer é descoberto, maiores são as chances de cura, né, doutor? Exatamente, Viviane. Então, por exemplo, no caso do câncer de mama, né, o próstata é bem parecido também. Você tem o diagnóstico no estado inicial, chances de cura são maiores do que 90%. Então, a gente devolve, no caso do câncer de mama, essa mulher para sua família e, no caso do homem, também esse homem para sua família. Então, é isso que a gente quer proporcionar. E por que o câncer de mama e próstata? Porque são os mais comuns. O câncer de pele é o mais comum tanto no homem quanto na mulher, mas o que apresenta a maior mortalidade nos homens é o câncer de próstata e nas mulheres é o câncer de mama. Então, se a gente começar por esses tipos de câncer, a gente já vai estar aí dando uma contribuição importante para a nossa sociedade. E transformar vidas, né? Eu acho que a grande mudança, enquanto mulher, enquanto homem, é aprender a se tocar e entender que é preciso vencer alguns obstáculos, principalmente na questão do homem, é o preconceito. Um preconceito Eu acho que grande, esse é o né? grande tabu, né, doutor Vitor? Deve ser a maior dificuldade de vocês enquanto especialistas. É exatamente isso. E hoje a gente tranquiliza todos os homens que, por exemplo, hoje você tem a oportunidade de fazer o exame de sangue, que é o PSA, que o PSA é um exame que você colhe o sangue. Se ele tiver aumentado, aí você precisa fazer uma avaliação dessa próstata, fazer um ultrassom. Hoje, ultrassom de próstata você pode fazer até via abdominal, um simples exame de ultrassom para medir o tamanho da próstata, avaliar se tem algum nódulo suspeito e caso esteja com volume aumentado ou com algum nódulo suspeito e com PSA alto, aí a gente indica a biópsia de próstata e aí, a partir daí, se for um caso de câncer, encaminhamos para o tratamento, que pode ser cirúrgico, nos casos de tumores iniciais, ou radioterapia, nos casos que a gente chama de localmente avançados, além da hormonioterapia. Então, é importante, anualmente, a partir dos 45 anos, nos pacientes que não têm fator de risco, ou seja, que não tem uma história familiar de câncer de próstata, começar a partir dos 45 anos, anual, colher o exame de sangue, que é o PSA, e passar na avaliação médica. Né? E o grande tabu é por conta do exame clínico da próstata, que é através do toque retal. Então, esse aí é o grande tabu ainda que muitos homens... Ainda, né, doutor? Em pleno século XXI, a gente ainda encontrar homens resistentes. O que que acontece? Por que, doutor, que é tão difícil fazer um homem cuidar da saúde? Hoje a gente tem que facilitar o acesso. Eu acho que se a gente facilita o acesso, por exemplo, vamos imaginar que um paciente tem um câncer de próstata. Qual é a linha que ele precisa fazer ele estar na residência dele, ele vai no postinho, que é a unidade de saúde da família, consulta com o médico pede PSA, ele colhe o sangue, volta na consulta do médico, aí o PSA está aumentado, o médico solicita um ultrassom, ele entra numa fila do CISEG, não sabe o dia, se vai demorar 6 meses ou um ano, um ultrassom, aí ele faz aquele exame, ele precisa voltar no médico, voltou no médico, olha, a próstata está aumentada, seu PSA está aumentado, encaminha para o médico urologista, que demora aí de 6 meses a um ano para poder fazer a consulta com o especialista, e o especialista fala, ó, tua próstata está aumentada, PSA deu alto, e você tem um nódulo suspeito que precisa fazer uma biópsia. E esse paciente encaminhada para uma outra fila, a fila da biópsia de próstata,
Essa demora É. desanima qualquer um, E certamente. aí ele tem que fazer essa biópsia e voltar e falar, olha, agora você tem um câncer de próstata. Quer dizer, já demora tanto, né, para receber esse diagnóstico, para receber esses exames, né? E aí, normalmente, tem a questão do homem ser o provedor do lar, né? Os horários. Ah, eu não vou faltar ao trabalho hoje, não posso. Tem muito isso ainda? Tem, é por isso que a gente acredita que a gente precisa ter modelos de consulta integrada e resolutivos, ou seja, o paciente chega para consulta, já se tiver que fazer o ultrassom, já sai com o ultrassom agendado, já faz, já volta no médico, se precisar fazer a biópsia, já encaminha para fazer a biópsia. Então, tudo isso tem que ser rápido, eu não posso deixar aí sem... Uma coisa que a gente conseguiu fazer lá na Casa Rosa, graças a Deus, é exatamente a paciente sair da consulta, já sair com o exame agendado, dia e hora e local, e o retorno agendado já, e tal dia, e tal horário. Então, assim, isso é muito importante, Com essa certeza. continuidade. Acelerar esse processo, O né? mutirão do dia 23 promete ser rápido, então, para todos os homens? Faça esse convite. Exatamente. Nós vamos ter uma parceria com a Fumagos e com a SBT, que a gente vai fazer esse atendimento para todos os homens entre 45 e 75 anos. Então, quem precisar fazer o seu check-up, né, da próstata vai ter a oportunidade de passar com a equipe médica, já fazer o exame do PSA, já fazer a ultrassom de próstata e, nos casos necessários, fazer a sua biópsia de próstata. Então, tudo isso vai estar garantido a partir dessa consulta com os médicos, a nossa equipe lá da Casa Rosa, né, fazendo uma ação aí já na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, né? Então, além de a gente ter novidades aí na Casa Rosa, a partir de novembro, agora a gente vai ter uma equipe de gastro também, além da equipe de mastologia, porque o gastroenterologista é o médico que faz o diagnóstico de câncer de cólon, de reto e de estômago. Então, a gente precisa, e também das alterações hepáticas, pancreáticas, então a gente Então, precisa ampliar esse acesso. E a Casa Rosa, a gente tem toda a convicção que a gente precisa ajudar mais o Sistema Único de Saúde. E isso é o que a população sempre nos pediu. Então, quando eu vou lá e tem uma mãe de família falando, doutor, o senhor podia fazer esse mesmo atendimento aqui para os homens, para eu trazer meu marido aqui, para eu trazer meu pai, que eles têm dificuldade. Então, isso ainda é uma realidade em Campo e o Grande. que a gente tem que fazer, doutor, para quebrar esse tabu? O senhor está dizendo aí que tem como fazer o exame da próstata de outras formas, tem os exames laboratoriais também, não apenas os exames clínicos, né? É difícil demais fazer com que eles entendam e quebrar esses tabus, porque não é só a questão do câncer, né? Às vezes o homem tem outros problemas que também acometem a saúde de todos nós, e é muito difícil fazer com que eles cuidem da própria saúde. Eles cuidam de todo mundo, não cuidam de si. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E aí o que a gente quer mudar é exatamente esse paradigma, né? De onde o paciente ele falou, eu vou me cuidar. E tem toda uma burocracia, vai um dia, volta no outro, vai no outro, entra numa fila, não sabe quando vai fazer. Então você tem que agilizar tudo para que a gente consiga dar essa sensação de agilidade para o homem. E a gente realmente precisa fazer o diagnóstico rápido naqueles casos de paciente que tem sintomas, né, alguns sintomas do câncer de próstata, que é a dificuldade, o jato da urina que antes ia meio metro, agora ele está urinando no pé. Aí ele vai à noite 10 vezes no banheiro, chega lá, urina um pouquinho, ele tem aquela sensação de esvaziamento incompleto. Então ele vai. Então, há sinais que é preciso ter atenção. São sinais e sintomas que podem sugerir uma doença da próstata. Então, existe alterações benignas na próstata e também existe o câncer de próstata ou até as inflamações, infecções que também podem dar esse sintoma de prostatismo que nós falamos. E isso é só através da consulta médica, dos exames laboratoriais que a gente vai conseguir chegar a esse diagnóstico. Normalmente, 40 anos para fazer esse exame, doutor? É 40 anos para quem tem fator de risco, ou seja, pai, tio, avô com câncer de próstata na família. Se não, a partir dos 45, fazer o exame de sangue PSA anualmente, além da avaliação médica. E aí o médico, né, o especialista vai poder fazer ou o exame de toque, ou solicitar
um ultrassom abdominal para poder ver a próstata. E se tiver alguma alteração, às vezes pode ser necessário até um ultrassom transretal, que é o mais específico até para a próstata. Mas o abdominal já dá para avaliar o volume da próstata e também avaliar se tem algum nódulo suspeito ou não. A casa rosa mudando de cor para casa azul, vai, enfim, aí no futuro ter um destino mais certo? Qual é, o que que você pode nos adiantar? É, exatamente. A gente está com esse atendimento na Casa Rosa. Hoje a Casa Rosa está funcionando dentro da Santa Casa, na antiga ala da psiquiatria da Santa Casa, que fica ali entrada pela Avenida Mato Grosso. As pacientes vão até lá reguladas pelo sistema de regulação. Todo mundo me pergunta, como é que é a porta de entrada da Casa Rosa? Eu falo, a porta de entrada da Casa Rosa está pelo postinho, perto da sua casa. E não é rosa. E aí a gente já consulta e lá a gente tem toda essa desburocratização do acesso à biópsia. Então, consulta, já faz ultrassom e, nos casos necessários, já faz a biópsia. O quê? Dando agilidade para essa mulher que antes ficava um ano na fila para chegar no mastologista, um ano na fila para fazer ultrassom e 2 anos para fazer uma biópsia. Hoje essa paciente chega na primeira consulta, ou ela já faz a ultrassom e a biópsia no mesmo dia, ou no máximo ela sai de segunda para sexta-feira agendada para fazer essa biópsia nos casos necessários. 2 ou 3 semanas após a gente já tem o resultado e encaminhamos essa paciente para o tratamento. Então é algo assim inovador, que a gente zerou essa fila, mas como é que mantém essa fila zerada? Através de muito trabalho. Na Casa Rosa, para a gente ter uma ideia, a gente oferta mais de 500 vagas de consulta por mês, entre o Dr. Vitor Rocha, que sou eu, e a doutora Carolina Pompermaia, que é a outra mastologista que atende comigo. Então, somos nós dois que somos os médicos mastologistas da Casa Rosa. Tem o Dr. Daut, que é o nosso médico radiologista, que faz exames de ultrassom, punção e biópsia de mama. E temos o Dr. Djalmir também, que é o nosso médico auditor, né, que é responsável pela auditoria e o faturamento ali do serviço, né? Então, toda a produção da Casa Rosa, ela é destinada para a Santa Casa. Então, a gente tem essa parceria com a Santa Casa e a gente tem um acordo de cooperação, onde a Santa Casa disponibilizou aquele espaço antiga da psiquiatria para que a gente pudesse fazer esse atendimento e nós, em contrapartida, ofertamos a equipe médica e a equipe também multiprofissional. Tem enfermeira, técnica de enfermagem, coordenadora do cuidado. Temos também a psicóloga, assistente social, a nossa equipe da recepção, né? Toda a nossa equipe de gerenciamento. Nós temos também a nossa jornalista lá que nos ajuda também, né? Que é a A Andressa. Andressa entra na dança também, Entra então. também, ela, o Marcelo também, então... Bons profissionais também precisam de bons jornalistas, viu? Para poder É. dar voz a tantas, tantas Sim. coisas boas, não é E mesmo? ele está muito bem assessorado, viu? Eu sou Acredito. suspeita para falar da Andressa, que eu sei que ela é uma ótima profissional. Agora, doutora, é importante que a gente fale do diagnóstico como um caminho para um tratamento e um tratamento de sucesso. Não quer dizer que receber um diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Como é que a gente pode lidar com isso para os nossos pacientes, para os nossos familiares, as pessoas que receberam essa notícia aí? Exatamente essa. Existe muita vida após o diagnóstico de câncer. Hoje, a maior parte das pacientes e dos pacientes que a gente faz o diagnóstico de câncer num estágio inicial, eles vão passar pelo tratamento, seja cirurgia, quimioterapia, radioterapia, a terapia hormonal, terapia-alvo. Ele vai fazer o tratamento e vai voltar para a tua família tranquilo. Então, ele vai passar aí 6 meses tratando, operando, aí depois da cirurgia vê ou não a necessidade de fazer a quimioterapia nos tumores iniciais. Às vezes fica curado sem precisar fazer até quimioterapia. Então, a importância do diagnóstico precoce. Por quê? É importante todo mundo se prevenir. Se tiver algum achado, é melhor que seja no começo, porque aí você tem uma chance de cura muito alta e você vai passar por aquele tratamento e depois vai dar seguimento para a tua vida. E esse acompanhamento, geralmente, a gente opera, trata, terminou o tratamento, essa paciente, ele volta para a gente de 3 em 3 meses no primeiro ano, e a partir do segundo ano, de 6 em 6 meses, até completar 5 anos, e aí 5 anos a gente fala que esse paciente está curado
e ele volta para o retorno anual. Certo, você sabe, Vivi, eu acho que eu não compartilhei ainda contigo, mas eu tirei um nódulo muito É jovem. mesmo? Eu tinha 17 anos e eu era um nódulo no meu seio. E eu acho que o grande legado, assim, que eu aprendi muito, que eu consigo compartilhar com as pessoas, é que não tenha vergonha, independente da idade. É importante você tocar no teu corpo e entender que aquilo é anormal e que você precisa de ajuda. E eu tive todo o suporte, todo Olha o só. auxílio no próprio SUS, retirei na cirurgia, né, da mastologia, consegui tirar o nódulo. Hoje faço somente acompanhamento. Era um fibroadenoma, um nome mais técnico, talvez você consiga explicar até para as pessoas essa diferença, né? Porque apesar de ter um nódulo, não é um câncer. E existe o lado benigno como o maligno. Exatamente, Priscila. Nós temos 80% dos nódulos que aparecem nas mulheres são benignos, Benignos. os nódulos de mama. E como é que a gente faz para diferenciar isso? A gente tem o que a gente chama de tripé diagnóstico. É o exame clínico, o exame de imagem, ultrassom para paciente jovem, a mamografia a partir dos 40 e ultrassom complementar se a mama for densa, e um exame de punção ou uma biópsia para definir é um nódulo benigno, é um caso de câncer ou é um caso de uma lesão suspeita. Dependendo do resultado dessa punção e do tamanho do nódulo, da característica desse nódulo, pode ser indicado só um segmento, se for um nódulo fibroadenoma pequeno, por exemplo, menos de 1 centímetro, menos que 2 centímetros, a gente acompanha. Passou de 2, 3 centímetros, um nódulo palpável, aí pode ser indicado a cirurgia, né? Aí o médico conversa com a paciente, de 2 a 3 centímetros é a partir quando a gente já pensa em fazer a cirurgia, indicar a cirurgia. E se esse nódulo for um câncer, aí a gente indica o tratamento, que aí vai depender de outros fatores, né? Além da biópsia, a gente faz o exame chamado imunohistoquímica, que a gente dosa os receptores hormonais de estrogênio, progesterona, HER2 e KE67, são nomes difíceis, mas que Uhum. são muito importantes na definição da evolução do tumor e definição tanto prognóstico, ou seja, de evolução daquele tumor, se é um tumor mais agressivo ou menos agressivo, quanto preditivos de um tratamento. Por exemplo, quando eu tenho um receptor de estrogênio positivo ou progesterona positiva, essa paciente vai ter benefício em se utilizar a terapia hormonal. Então, tem um medicamento chamado tamoxifeno que a paciente usa de 5 a 10 anos no seu tratamento. Esse HER2 é uma proteína dentro da célula tumoral que a gente avalia se for positivo, essa paciente tem benefício em usar uma terapia anti-HER2, que a gente fala, que é a terapia-alvo. Então, tudo isso, além do tamanho do tumor, do tipo que aparece na biópsia, que a gente chama de tipo histológico, tamanho, a imunohistoquímica, aí depende também da idade da paciente, das comorbidades, se é um paciente que tem uma boa saúde, que pode ser submetida à quimioterapia ou não, a gente, através dessa biópsia, da imunohistoquímica e desses outros fatores, a gente avalia o risco de recidiva local ou sistêmica, ou seja, o risco da doença voltar. Se esse risco for, de uma maneira geral, é assim, tumor menor que 1 centímetro, menor que 2 centímetros, uma paciente mais idosa, com receptor de hormônio positivo, ela fica curada sem fazer químio. Então, a gente faz a cirurgia, conservando a mama, que a gente chama de cirurgia conservadora, faz a radioterapia da mama complementar e toma um comprimidinho se for o receptor hormonal positivo. Então, essa paciente fica curada e aí você Nada vê. tão Pois invasivo, né, é, né? quanto a E você vê, quimioterapia. Priscila, você tinha 17 anos, você Super falou, quer jovem. dizer, muito jovem, né? Exato. Doutor, da mesma forma que surge os tumores em mulheres mais jovens, o câncer de próstata também pode surgir aí em homens mais jovens? Também pode. O câncer de próstata, ele tem uma incidência maior por dos 40, 50, 60. Quanto maior a idade, maior o risco de câncer de próstata. É um risco muito grande, por exemplo, mais de 10%. Um paciente de 30 anos ter câncer de mama aos 70, mas é muito grave, é muito grande, maior que 1 para 8 homens. Ou seja, na hora que chegar com 70 anos, aquela turma nossa da quinta série, na hora que reunir todo mundo, se tiver 100 homens, a gente vai ter lá
um número de 10, 15 homens com câncer de próstata na sua história, ou já com diagnóstico, ou tendo o diagnóstico de câncer de próstata. A mesma coisa nas mulheres. Por exemplo, o risco de câncer de mama numa mulher de 30 anos que não tem fator de risco é 12,5%, ou seja, uma em cada 8 mulheres, quando completar 70 anos, vai ter tido câncer de mama. E a gente precisa fazer esse diagnóstico tanto no homem quanto na mulher o mais precoce possível. Em pacientes jovens, a gente tem que ficar atento aos sintomas. Por exemplo, no caso de mulher, então o que a gente orienta? A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda o autoexame mensal desde a adolescência. Então, a própria paciente faz o exame de palpação das mamas, vai na frente do espelho, vê se tem algum abaulamento ou retração, que a gente chama de autoexame das mamas, deve ser mensal, uma semana após a menstruação. A gente tem também o exame clínico pelo médico uma vez por ano desde a adolescência e a mamografia anual a partir dos 40 anos. E viva uma vida saudável. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Mastologia. A mesma coisa da Sociedade de Urologia. Então, isso serve para pacientes assintomáticas. Para a Sociedade Brasileira de Urologia, o exame de PSA ele serve para quem tem sintoma e para quem não tem. Pacientes assintomáticos. A gente quer fazer através desses exames de rastreamento, a gente quer fazer o diagnóstico de lesões antes dela ter sintoma. Fazer 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros, porque aí a chance de cura é muito maior. Abaixo de 1 centímetro, abaixo de 2 centímetros, a chance de cura é muito grande. E agora, se o paciente tiver sintomas de prostatismo, dificuldade para urinar, o jato urinário, em vez de ser mais longe, reduzir, ficar urinando muitas vezes no período da noite, são sintomas que a gente precisa passar pelo médico para avaliar aí se é uma infecção de urina, se é uma doença benigna da próstata ou se é um câncer de próstata. Então, se o paciente tiver algum sintoma, a gente precisa sempre avaliar. Tudo merece cuidado quando o assunto é saúde. Exatamente. Agora, Priscila, nós também temos um papel importante, né? Eu queria até falar sobre isso com o doutor, porque a esposa também pode, né, De alguma chamar forma a ajudar. atenção e ajudar de alguma forma, né? Insistir, ó, você não tá legal, procura um médico, né? Por mais que Boa. seja teimoso, né? Acho que a gente tem esse papel importante, doutor. Com certeza, Viviane. As mulheres ela têm um papel fundamental. A gente costuma ver na nossa sociedade que as mulheres se cuidam mais. Se você perguntar para a mulher, ela fala, quem que é o teu ginecologista? Ela fala, doutor fulano. Aí você pergunta para o homem, quem que é o seu urologista? Aí ele engole o ar e... Então, E tem a brincadeira, né? O que tem o dedo maior. Aí começam as piadinhas, né, doutor? Exatamente. eles brincam muito, mas na hora de procurar, de fato, ninguém vai, Não, né, todo doutor? mundo Não, falha. alguns vão. Alguns vão regularmente, certinho. Né? A gente até tem que fazer justiça aí com alguns homens que fazem isso. É lógico, a gente precisa facilitar o acesso, né? Quem tem convênio, vai no particular, o acesso é mais rápido, você liga no consultório, já marca. Agora, quem depende do Sistema Único de Saúde precisa sempre passar pelo postinho. Então, o caminho para quem depende do Sistema Único de Saúde é passar pelo postinho, na consulta com o médico, que é na unidade de saúde da família. Aí o médico vai avaliar, pedir os exames iniciais, caso tenha alguma alteração, encaminha para o especialista que vai poder ter a autoridade aí necessária para conduzir o caso. Né? Então, quando a gente fala em câncer, é importante a gente fazer o exame clínico, o exame de imagem, o exame de punção ou de biópsia, dependendo do tipo de câncer. Né? Então, no câncer de próstata, a gente faz um exame chamado corebiópsia, que é o exame desconfortável, tudo que precisa fazer no ambiente onde você precisa fazer uma sedação para o paciente não ter muito desconforto, então ele é sedado. E o médico vai lá, faz uma anestesiazinha, tira um pedacinho da próstata, envia para a biópsia, e a partir dessa biópsia, que vai falar, é um câncer ou é um achado benigno, e é encaminhado para o tratamento oncológico, seja com urologista ou um cancerologista, né, que é o cirurgião oncológico. São os profissionais que são preparados para fazer esse tratamento, junto com o oncologista clínico, para definir o tratamento oncológico como um todo.
Doutor Vitor, eu acho que a Vivi está quase no encerramento, mas antes eu tenho uma dúvida e uma curiosidade, até bom a gente esclarecer para todo mundo. Como a gente pode prevenir a doença? O câncer ele vem crescendo a cada dia, mas adotar hábitos saudáveis seria uma grande solução? Começa por ali. Começa por aí. Por exemplo, hoje nós também estamos em novembro, que é o mês de prevenção de saúde do câncer bucal. A principal causa do câncer de boca é relacionado ao hábito do fumo, né? Do tabagismo. Então, não fumar, evitar bebida alcoólica, fazer, né, uma atividade física regular, ter uma dieta equilibrada. Tudo isso ajuda no sentido como um todo, não só na prevenção de vários tipos de câncer, vários tipos de doenças, como pressão alta, diabetes, colesterol alto. Tudo isso você controla através desses hábitos saudáveis de vida, isso é muito importante. E a gente também precisa fazer os nossos exames preventivamente. Então, por exemplo, a mulher tem que fazer o seu exame preventivo todo ano. Então, pela FEBRASGO, né, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, né, pelo Ministério da Saúde, ele recomenda que faça um preventivo anual a partir dos 25 anos. Aí já tem médicos que preferem a partir do momento que a paciente começa a sua atividade sexual, mas na idade abaixo de 25 anos o câncer de colo de útero é muito raro, né? É pouco frequente, então por isso a partir dos 25, 3 exames preventivos normais, aí você passa a fazer os exames de 3 em 3 anos para poder fazer a sua prevenção. Também tem a importância do ultrassom transvaginal ou pélvico para avaliar os ovários, o útero. Aí, se precisar, se tiver uma dor abdominal, a gente faz ultrassom de abdômen total para avaliar fígado, vesícula, os outros órgãos do abdômen. Mamografia a partir dos 40 anos, além dos exames de sangue, né? Hemograma para ver se não tem anemia, glicose para ver se não tem diabetes. A gente faz também a dosagem dos exames do colesterol, né? Colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, para ver o perfil lipídico desse paciente. E também o hormônio da tireoide, que é o TSH. E aí, quando esse paciente tem 50 anos ou mais, a gente também pede pesquisa de sangue oculto nas fezes, porque se tiver sangramento nas fezes, aí a gente tem que fazer um exame chamado colonoscopia por conta da possibilidade de ser aí ou um pólipo ou até um câncer mesmo no colo retal. Então é importante a gente fazer esses exames preventivos todo ano, tanto os homens quanto as mulheres passarem no seu médico. Se você tem o acesso no médico do programa de saúde da família, procura o teu postinho mais perto da tua residência, vai lá, faça teu exame preventivo. No caso do homem, o que muda desses exames preventivos, né, que ele vai fazer, né, além de medir a pressão, ter orientação para hábitos de vida saudáveis, evitando tabagismo, evitando a bebida Bebida. alcoólica, a gente também tem a orientação de fazer o PSA a partir dos 45 anos, se não tiver fator de risco, a partir dos 40, se tiver fator de risco, também continua o PSA, né, os exames de sangue, hemograma, colesterol, triglicerídeos. Também a gente avalia o hormônio do TSH a partir dos 40 e a partir dos 50, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, esses são os exames básicos que todo ano a gente precisa fazer para fazer a prevenção como um todo, né? Além de medir a pressão, também porque a hipertensão é uma doença silenciosa, não é todo mundo que tem sintoma, né, de dor de cabeça frequente ou algum outro sintoma de mal-estar, dor no peito, falta de ar, quando a pressão está elevada. Então é importante a gente medir a pressão sempre, fazer esses cuidados básicos. Afinal de Cuidado do contas, docinho, né? né? O Menos docinho. docinho. Afinal de contas, a gente quer viver bem, a gente quer poder ter mais tempo, né, com as pessoas que a gente ama. Doutor Vitor, antes da gente encerrar, queria só que o senhor falasse mais uma vez o local que vai ser o atendimento para os homens nesse Novembro Azul, né? E o que precisa levar, os exames antigos, documento, como é que pode ser feito? Vai ser no dia 23 de novembro, na sede da Casa Rosa. A gente vai fazer lá o atendimento para os homens. E ele vai levar os exames, né? Os documentos pessoais, comprovante de residência, cartão do SUS, os exames que ele tem antigos, se tiver algum exame antigo, ele vai passar com o médico, vai ser
A gente está ainda finalizando a logística, se a gente vai realizar o exame lá, Aham. ou se ele vai receber o pedido do PSA e vai fazer o teu exame. Eu tenho aqui uma propaganda, Aí, né? ó. Eu vou até pegar Tá aqui. vendo, E no Andressa? Insta do Casa Rosa também tem esses Tem, detalhes tem do todos. Novembro Azul, que é o mês da prevenção do câncer de próstata. É um mutirão de exames gratuitos de PSA. 23 de novembro, sábado, das 8 às 17 horas, na rua Apetubas, número 181, no bairro Tijuca 2. Os requisitos: homens de 45 a 75 anos, levar os documentos pessoais, RG, CPF, cartão do SUS. E o preparo que ele vai precisar ter é um jejum de 4 horas, sem ter atividade sexual por 3 dias, e sem atividade de montaria, bicicleta, moto, cavalo, por exemplo. Então é uma realização da Casa Rosa, junto com uma parceria com a Fumagros e com o SBT. E Ah, a certo. igreja também internacional, né, que é a nossa grande parceira também Tá nesse certo. evento. Casa Rosa, então, que em novembro ganha uma cor diferente aí também. Um pedacinho da Casa Rosa fica azul, né, Priscila? Exato, coisa boa, É né? Eu acho que o verdade. grande recado que a gente aprendeu aqui hoje é aprender a se amar, se cuidar e se a gente puder compartilhar com o próximo, com um parente, com um amigo ao lado, vá ao médico, se cuide, tenha Com boa saúde. certeza, com certeza. Olha, doutor Vitor, muito obrigada, viu, pelo senhor ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Falar de saúde para a gente é fundamental, né? Principalmente para a gente que quer viver mais e quer viver bem. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aqui pelo podcast Guia Mais Saúde. Foi uma honra participar aqui com vocês, tanto com a Viviane quanto com a Priscila, né? E toda a equipe aqui que nos atendeu tão bem. E a gente está à disposição lá na Casa Rosa, né? Com o Dr. Vitor Rocha, Casa Rosa que é hoje na Santa Casa, antiga ala da psiquiatria da Santa Casa, @drvictor.rocha, drvictor.rocha. E também tem o da Casa Rosa, que é Casa Rosa CG MS. Tá Casa certo. Rosa CG MS. E para quem quiser acompanhar, então, o trabalho do Dr. Vitor Rocha, o arroba dele, nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Priscila, muito obrigada. Foi um prazer ter você nessa entrevista hoje, viu? Prazer todo meu, Vivi. Eu desejo para você um sucesso aí com o Guia Mais Saúde e conte comigo, viu? Tá Obrigada, certo. doutor Vitor. Obrigada, já fica o convite para Com ambos aí, para em outras oportunidades a gente tá junto Estamos mais uma vez juntos. falando de saúde. Lembrando que você pode fazer parte dessa produção deixando a sua sugestão de assuntos aqui nos nossos comentários. O programa é uma produção independente, um produto VW Comunicação. Eu agradeço muito você que nos acompanhou até aqui e espero novamente encontrá-lo na próxima semana, também na quinta-feira. Um grande abraço e até lá!